Atos 10, leiamos os versos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ainda ao Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ver os versos de 1 a 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ainda no capítulo 10 de Marcos, verso 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Finalmente, os últimos versos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos 19 e 20, que encerram esse Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Verso 19, uma vez mais. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, confiamos mais uma vez a Tua palavra aberta e lida às Tuas próprias mãos. Confessamos nossa estrita dependência de ajuda, suprimento, luz, unção da parte do Senhor. Por isso, te pedimos que o Senhor supra-nos como Teu povo nessa noite. Encontre entre nós um ambiente para Ti, encontre entre nós caminho livre para a Tua palavra, para o Teu Espírito, para a Tua liderança e governo, e guia-nos, Senhor, de tal forma que possamos realmente compreender a Tua palavra, e não apenas isso, sermos impactados no coração por ela. Confiamo-nos às Tuas mãos. Estende Tua mão de misericórdia e fidelidade sobre nós, e glorifica Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós concluímos, então, na reunião passada, quarta-feira anterior, os encargos ligados ao Evangelho de Mateus. Tivemos uns bons meses ligados a esse Evangelho, destacando ensinos e encontros do Senhor naquele Evangelho com diversos princípios, verdades, e em particular algumas delas muito contundentes para o nosso coração, e por isso mesmo nós somos muito gratos ao Senhor. Gostaria diante de introduzir hoje, iniciamos hoje essa introdução do segundo Evangelho, com o qual gastaremos mais alguns meses, o Evangelho de Marcos. Mas gostaria de fazer algo, reiterar algo antes dessa introdução. Vamos nos manter, queridos irmãos, em oração fiel ao Senhor,
por esses tempos que temos tido nas quartas-feiras. Porque os irmãos sabem que nosso interesse não é estudarmos esses encontros e eventos que incluem então o nosso Senhor nos evangelhos. Nem mesmo nós estamos fazendo estudo exaustivo dos evangelhos, parágrafo por parágrafo, porque nosso encargo é muito específico. Nós, buscando a direção do Senhor, queremos pensar dentro dos evangelhos, sem nem mesmo seguir uma ordem cronológica, porque não é necessário. Então, tomarmos porções dos 4 evangelhos, já concluímos então Mateus, iniciamos Marcos, com finalidade específica de podermos ver algo mais relacionado à gloriosa pessoa do Senhor e, particularmente, os princípios e verdades espirituais que o Senhor, de modo tão claro e, repetindo, contundente, Ele expressou nos encontros e nos ensinos particulares, encontros e ensinos aos seus discípulos e encontros e ensinos aos que nem mesmo eram discípulos. Então nós temos visto, já estudando Mateus, o quanto esses contatos, sejam para ensinar, ou seja, para tratar com diversas classes de pessoas, como temos visto, como eles são de imenso valor para nós. Então vamos seguir fazendo isso. Nós não obteríamos o objetivo se nós abordássemos esses evangelhos de outra maneira. Claro que eles poderiam ser abordados de outro modo, inclusive com uma ênfase em estudo realmente, né, do texto em si. Mas não é essa a nossa finalidade principal. Nossa finalidade principal é, se podemos assim dizer, pastoral. Nós queremos tomar os textos das Escrituras e aplicar a nossa história, a nossa experiência, a nossa relação com o Senhor, a nossa relação uns com os outros, nos aspectos de devoção, nos aspectos de arrependimento, nos aspectos de consagração. São tantos eles, né? Tantos aspectos. Então, meu pedido aos irmãos que nos mantenhamos orando ao Senhor por essas reuniões, sobretudo para que elas sejam tempos de encontro com o Senhor. Em outras palavras, tempos de céus abertos. Quando nosso Senhor entra no Jordão, nós já vimos isso tantas vezes, e os céus se abrem para Ele, amados irmãos, nós temos garantido uma coisa: a face perdida de Deus lá no Éden, quando o homem pecou e a porta se fechou, os querubins foram colocados lá com aquela espada flamejante, e eles colocados para fora do jardim. A mensagem é muito clara, não é? Um sacrifício foi feito dentro do jardim para um dia, quando viesse o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício, eles pudessem ser reintroduzidos na comunhão com Deus. Para isso, passou-se em torno de 4.000 anos, até que nosso Senhor viesse. Então, depois que isso aconteceu, nos evangelhos, particularmente naquele evento que citávamos, o Jordão com céus abertos para o Filho, este é o meu amado Filho em quem me comprazo, isso significa que agora sim, o homem, depois de milênios, recuperou a gloriosa face de Deus para si, para ele. É claro que no Velho Testamento houve muitas manifestações da face de Deus, para muitos dos seus servos, mas todas elas muito parciais. Nenhum deles poderia dizer assim: Deus que disse de trevas resplandecerá a luz, e Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eles nem mesmo tinham visto a face de Cristo. Eles estão vivendo antes da encarnação do nosso Senhor. Então o nosso privilégio é único, é maior do que todos os profetas juntos, não é? Porque nós vemos a glória de Deus na face revelada do Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, morto, ressuscitado, ascenso, não é? Então, nosso privilégio é único, é inigualável. Então, amados irmãos, precisamos orar para que o Espírito Santo execute o que Ele deseja nesses tempos das reuniões da semana, com a palavra de Deus aberta, para que possamos ver algo mais da face do nosso Senhor e do significado desses seus encontros e desses seus ensinos, como falamos. Graças a Deus,
em Cristo, nós recuperamos a face que havia sido perdida de Deus, no Senhor Jesus. E contemplando sua face, nós podemos ser transformados e somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem. Então, é aí que nós vamos. Evangelho de Marcos. Hoje, todo o tempo que gastaremos aqui não será com nenhum ensino e com nenhum evento ou encontro específico. Nós gastaremos todo esse tempo fazendo uma introdução às mensagens que virão posteriormente. Então, há aqui muitas informações, mas como eu disse, o nosso interesse não está nas informações. Nós queremos que o Senhor plante verdades preciosas no nosso coração através dessas informações panorâmicas que nós temos, então, para introduzir esse Evangelho de Marcos. Primeira coisa, o texto que nós lemos em Atos 10, você se lembra dele? Particularmente o verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem que nós vemos caminhando nos 4 evangelhos? Nós vemos um homem. Quantas vezes nós enfatizamos isso aqui, amados irmãos, com alegria, gozo, privilégio, senso de privilégio nos nossos corações. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, se fez um homem, vivendo uma vida totalmente humana, simples, vulnerável, aflita, sujeita a tudo, assim como nós. Em tudo se fez semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2. Em tudo, não é em algumas coisas. Em tudo foi feito semelhante aos irmãos, para que pudesse ser o misericordioso e fiel sumo sacerdote, não é? Então, estávamos citando Atos 10, 38. É por causa dele ser esse homem, e homem mesmo, com tudo que isso significa, que ele precisou ser ungido. Se ele vivesse uma vida humana utilizando dos seus próprios recursos divinos, ele não precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Porque o Filho de Deus, o Espírito Santo e Deus o Pai são Deus, todo-poderosos, não é? Ele não precisaria ser ungido pelo Espírito Santo, porque ele não precisa de nada. Ele é a própria sabedoria, ele é o próprio poder, não é? A divindade está nele. Mas acontece que ele viveu uma vida humana. Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você viu que palavras importantes? Atos 10, 38. E ungiu com o quê? Ungiu com o Espírito Santo e ungiu com poder. Mais uma vez enfatizando. Porque ele precisa de poder se ele é Deus? Porque sendo Deus, ele viveu como homem. Então ungiu com o Espírito Santo e com poder. E por causa disso, temos a continuidade desse lindo versículo. Então ele fez o bem, ele repreendeu o diabo, ele curou enfermos, ele executou o que Pedro escreveu aí nesse texto de Atos 10, 38. Agora, por que nós lemos esse versículo? Quem disse essas palavras registradas por Lucas em Atos 10 foi Pedro. E aqui, irmão, já vai uma primeira informação interessante, bonita. Nós vamos ver à medida que seguirmos. Vamos entrar em detalhes. Quem está por trás do Evangelho de Marcos é Pedro. Talvez Marcos, o João Marcos, como é chamado o autor do Evangelho, ele tenha sido até mesmo um filho espiritual de Pedro. Quando Pedro termina sua epístola, ele diz assim: os que são da Babilônia vos saúdam, e também o meu filho Marcos. Ele não está usando provavelmente apenas palavras afetivas, como Paulo também chamou Timóteo de filho, e Timóteo certamente não era filho de Paulo, não é? Mas no caso de Pedro, a relação que vemos por outros textos, Atos 12, talvez nós leiamos esse verso também, possivelmente Marcos tenha sido um filho espiritual do apóstolo Pedro. A relação de Pedro, que era casado, vamos lembrar, a relação de Pedro e com certeza sua esposa, que nós nem sabemos o nome, né? E Maria, mãe de Marcos, era muito estrita e intensa com essa família de Maria, e João Marcos estava lá. Quando Pedro, só para você se lembrar, deixa-me citar Atos 12 então para você. Quando Pedro é solto da prisão, Herodes mandou prender a Pedro, Tiago já tinha sido decapitado,
Você se lembra que Pedro estava naquela prisão com descanso no seu coração? Você se lembra? Ele até mesmo dormia na prisão, não é? Então houve aquele terremoto, as cadeias de Pedro se abriram, ele sai da prisão, passando por entre aquelas sentinelas, não é? Então o texto diz assim, como que quando ele dá por si, diante de tudo aquilo que aconteceu, ele vai à casa de Maria, mãe de Marcos, onde estavam reunidos os irmãos. Então você vê a relação intensa de Pedro com a casa de Maria, mãe de Marcos. Então provavelmente Marcos tenha se convertido através do ministério de Pedro. Mas o importante para nós aqui não é isso. Isso é uma possibilidade concreta, mas uma possibilidade. O que importa para nós é que as informações que Marcos teve para escrever o seu evangelho são informações de Pedro. Lucas não havia ainda escrito o seu evangelho, nem Mateus, e muito menos João, que foi o último dos livros, provavelmente dos livros escritos na Bíblia, provavelmente depois de Apocalipse. João escreveu Apocalipse primeiro, possivelmente, e por último o seu evangelho, lá pelo ano 90 da era cristã. Então o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Pense nisso. Então Marcos não pode ter as informações nem de Mateus, nem de Lucas e nem de João. Aí a pergunta é, de quem Marcos tem as informações? E não só essa pergunta, mas de quem Marcos obteve informações tão precisas? E ainda mais do que isso, de quem Marcos pôde obter informações que tocaram particularmente a vida de Pedro? Só pode ser de Pedro. Porque Pedro registra coisas através de Marcos, né? Ou Marcos registra coisas no seu evangelho que só Pedro viveu, só Pedro experimentou. Então é claro que foi Pedro quem trouxe as informações da vida humana do nosso Senhor, da jornada com o nosso Senhor, de tudo do nosso Senhor, para Marcos, e Marcos usou a sua caneta, a sua pena, e escreveu esse magnífico evangelho, que nós então, com a ajuda do Senhor, gastaremos meses estudando essa pérola chamada Evangelho de Marcos. Então, vamos seguir com isso um pouco. Os três textos que nós lemos em Marcos, você deve ter anotado aí. Marcos 1, 10 e 16. Depois de Atos 10, nós lemos esses três versículos. Por quê? Porque o versículo 1 de Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é como uma chave para o Evangelho todo. Marcos está dizendo o que ele vai fazer nesse escrito, o interesse dele qual é? O interesse dele é falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, só que apresentando de uma maneira muito particular. E você sabe qual é a particularidade de Marcos, não é? Por isso nós lemos Marcos 10, 45. Vamos lembrar já desse versículo que lemos na introdução. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o Evangelho de Marcos é por excelência o Evangelho do servo e do serviço. Esse é o tema de Marcos. Então nós vamos ver daqui a pouco, ainda não, algumas palavras que vão nos ajudar a ver a intensidade, vá guardando isso, e a beleza disso, e o quanto nós somos agradecidos ao nosso Senhor por isso, a intensidade de movimentos do nosso Senhor Jesus que são citadas nesse Evangelho. Se nós tivéssemos, irmãos, só o Evangelho de Marcos, escute isso, não tivéssemos Mateus, nem Lucas, nem João, sabe o que nós diríamos? Se tivéssemos só esse Evangelho, Jesus era um homem intenso ao extremo nas suas atividades. Nós iríamos perguntar assim, será que ele dormia? Se nós lêssemos só o Evangelho de Marcos, será que ele tinha tempo para beber água? Será que ele tinha tempo para comer? Porque o Evangelho de Marcos é de uma intensidade extremamente vigorosa. Para os irmãos terem uma ideia, acho que já poderia colocar isso agora. Olha só, depois vamos seguir com isso. Há uma palavrinha, uma letra, na verdade, no Evangelho de Marcos, que é o E. No grego é o kai, significa E. Esse kai, K-A-I, transliterado do grego, no português E, ele conecta 112 parágrafos.
112 parágrafos no Evangelho de Marcos, conectados por E. Você consegue entender isso? O que está querendo dizer? Marcos escreve como se fosse digamos, uma criança simples. E você já viu como uma criança fala? Não é assim? Então eu fui na casa da minha avó e lá estava é assim que ele conta caso, uma criança, não é? Ele conecta cada frase com um E, não tem ponto final na boca de uma criança, não é? Então assim é Marcos escrevendo o seu evangelho. 112 parágrafos conectados com E. Significa que termina algo aqui, E começa algo lá, E mais algo aqui, E mais algo lá. Um evangelho intenso de atividade. Por quê? Porque nosso Senhor no Evangelho de Marcos é retratado como sendo o servo, não apenas o servo, mas o servo em serviço. E em um serviço extenuante, em um serviço vigoroso, em um serviço sem descanso. Assim o Evangelho de Marcos. E quanto nós somos agradecidos, irmãos. Por causa desse seu serviço intenso, nós podemos conhecê-lo. Você vai ver, se não tivermos tempo hoje, quem sabe num outro dia, que Marcos registra olhares e gestos do Senhor como nenhum outro evangelista. Vários evangelistas, os outros 3 evangelistas, Lucas, Mateus e João, também registram, mas não como Marcos. Marcos faz registros minuciosos, nós vamos chegar lá e vamos ver. Não apenas que Jesus olhou, mas que ele olhou de uma certa maneira, compreendeu? Então ele acrescenta muitos adjetivos às ações do nosso Senhor, porque ele registra detalhes dos sentimentos e também dos olhares do nosso Senhor Jesus, e até dos seus toques. Por exemplo, quando ele registra um encontro com um jovem rico, Lucas vai dizer que o Senhor o fitou, mas Marcos vai dizer que o Senhor o fitou e o amou, e disse. Então ele acrescenta sentimentos, percepções, singularidades que só ele faz, porque Pedro era um dos mais íntimos do Senhor. João também era, mas João não registrou esses detalhes com essa intensidade, porque o foco de João foi outro. O foco de Marcos, por causa de Pedro, é o servo no serviço, o servo que serve. Você vê que isso tem relação também com o próprio temperamento de Pedro, você percebe? João, podemos dizer, era um poeta, né? João era contemplativo, e Pedro era o quê? Você se lembra? Você se lembra quem que foi correndo para o túmulo quando ouviu que Jesus ressuscitou? Junto com seu companheiro João, o poeta, como nós falamos. O poeta é delicado, ele chega no túmulo e para, olha só o que tem dentro, e atrás dele vem o trator, o Pedro, não é? Passa por João, cai dentro do túmulo, não é? Aí ele vê que os lençóis estavam lá dispostos daquele jeito. Esse é o Pedro, intenso, vigoroso. Senhor, não suceda isso contigo. Bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, né? Então, essa é a característica de Pedro. Por isso esse evangelho é tão bonito, tão cheio de riquezas, tão cheio de detalhes, e fala tanto ao nosso coração. Então, demos aí um passinho para frente, agora vamos dar 2 para trás. Primeiro, queria passar para os irmãos uma divisão ampla desse evangelho. Vamos lá, abra por favor aí no Evangelho de Marcos. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 1. Do capítulo 1, verso 1 até o verso 13, onde você vai ler assim: onde permaneceu o Senhor no deserto, né, sendo tentado pelo diabo. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então o Senhor foi batizado, vai olhando aí, versos 9, 10 e 11. Imediatamente depois de batizado, ele vai ao deserto, impelido pelo Espírito, está aí no verso 12 e 13. Vamos parar aqui um pouquinho. Até aqui nós só temos 13 versículos nesse evangelho. Nós já temos uma divisão. Vamos chamar essa divisão de santificação. Por que santificação? Porque ela mostra o Filho de Deus sendo separado para o serviço, não é? E separação, santificação, significa isso, né? Então, 13 versículos resumidíssimos, não é verdade? Basta você lembrar que Lucas gasta 3 capítulos com o que Marcos gasta 13 versículos. Lembra-se? Lucas gasta 3 capítulos
para falar da promessa da vinda do Senhor, do nascimento do Senhor, João Batista, Cântico de Ana, Cântico de Simeão, Cântico de Maria, Cântico de Zacarias, o pai de João Batista, não é? O nascimento do Senhor. 3 capítulos. Marcos resume em 13 versículos. Porque Marcos não está interessado nisso. Ele está interessado no serviço do servo. Viu, irmão? Como é interessante? Então está aí a primeira divisão, vamos chamá-la de separação ou de santificação do servo para o serviço, até o verso 13. No 14 nós vamos ler: depois de João ter sido preso, olhe, foi Jesus para a Galiléia. Está vendo? Olha aí que Marcos nem mesmo descreveu as tentações do Senhor. Mateus descreve, Mateus 4, Lucas descreve em Lucas 4, Marcos não falou nada sobre as 3 tentações do nosso Senhor. Só falou que o Senhor foi tentado, não é? E já acrescenta, depois de João, o Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Aí está, aí começa. O servo em ação, o servo em serviço. Agora nós temos uma sessão imensa então aí, começando aí. E nós vamos chamá-la de quê? Obviamente, nós vamos chamá-la de serviço. Então o servo começou a servir aqui, 1,14. Anote aí, por favor. Você sabe até onde isso vai? Até o capítulo 8, versículo 30. Até o capítulo 8, versículo 30, toda essa grande sessão é a sessão sobre serviço. E finalmente, se você abriu aí o verso 30, olha o 31 agora, onde iniciaria então a última sessão, com essa palavra. Marcos 8, 31, confira aí. Então começou, então aqui tem uma nova etapa, está vendo? Antes não. Nesse ponto aqui, Jesus começou a fazer alguma coisa. O quê? Ele começou a ensinar-lhes, aos seus discípulos, que lhe era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então iniciamos a última sessão agora, de 8:31 até o fim, até o capítulo 16. E vamos chamá-la de sacrifício. Então fica fácil para você guardar, porque você tem 3 S's, certo? Santificação, 13 primeiros versículos, serviço e sacrifício, não é? E é isso, essa é a ênfase de Marcos sobre esse precioso servo, que ele foi santificado por Deus para serviço, que ele serviu de um modo extenuante. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, serviço, e finalmente o serviço não bastava, não é? Ele poderia servir a todos, livrar a todos os oprimidos do diabo, poderia curar todos os enfermos, mas ainda assim todos estariam condenados, não é? Então qual é a última etapa? Sacrifício. Porque o grão de trigo caiu em terra para morrer. Porque se não morrer, mesmo com todo o serviço que pudesse fazer, ficaria só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, santificação, serviço e sacrifício. Uma divisão bem didática, me parece. Agora, um outro detalhe aqui. Se você juntar a primeira sessãozinha, que só tem 13 versículos, a sessão santificação, com a sessão serviço, que vai até 8:30, não é? Então, junte as 2 primeiras. Capítulo 1, então, até 8:30. Reunindo santificação e serviço. Podemos dar um nome para essa junção aí. Seria o boi no campo. Por que o boi no campo? Porque se Marcos apresenta Jesus como rei, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João como Deus, a figura para o rei é a figura de Apocalipse do leão, não é? A figura de Marcos para servo é a figura no Apocalipse 4 para novilho, a figura de novilho que é usada. A figura de Lucas no livro de Apocalipse, que enfatiza que Jesus é um homem mesmo. Em Apocalipse 4, aqueles 4 seres viventes, se lembra? E a figura que
é usada em Apocalipse para apresentar Jesus como Deus, como João apresenta, é a águia. Então nós temos o leão, o novilho, o homem e a águia, não é? É o aspecto dos 4 seres viventes no Apocalipse. Você se lembra? O primeiro semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho ou boi, o terceiro semelhante a um homem e o quarto como uma águia voando. Então você tem exatamente a sequência dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O rei, o novilho, o homem, ou o leão, perdoe, o leão, o novilho, o homem e a águia. 4 ênfases, não é? Então por isso nós estamos juntando aí essas 2 primeiras divisões e chamando de boi ou de novilho no campo. E o que um novilho faz no campo? Se ele tem alguma serventia, ele trabalha, ara o campo, não é? Então o boi está no campo arando, até o capítulo 8, versículo 30. E como ele está arando, nós vamos ver. Arando até a exaustão. E assim é o nosso Senhor. Agora, no capítulo 8, verso 31, que nós vimos que inicia com aquele versículo. Desde esse tempo começou Jesus a ensinar que ele teria que ir para onde? Para Jerusalém, para ser morto. Então aí nós começamos a sessão sacrifício. Então aí nós teríamos o boi no altar. Então primeiro, novilho no campo, trabalhando, fazendo serviço. E por último, o novilho no altar. Não bastaria que o novilho arasse o campo. O novilho precisava ir para o altar. Do contrário, todos nós estaríamos perdidos, né? Então essa é a linda história do Evangelho de Marcos. E por que nós lemos Marcos 16 no início? Aqueles 2 últimos versículos. Para que você olhe o começo e o fim. O começo é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Rapidamente, alguns eventos sobre ele, como nós já falamos, então ele entra em ação. Vai para a Galiléia e começa a pregar o evangelho do reino, não é? O servo. Mas escute, irmão, agora. Escute bem. Onde o servo termina? Você viu? Com atenção? De fato, Marcos 16, 19. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. E não só recebido no céu. O que mais? Assentou-se à destra de Deus. Quem está sentado à destra de Deus hoje e que vive para interceder por nós? Quem? Não apenas o Senhor dos senhores, mas o servo dos servos. É Ele que vive para interceder por nós. Aquele de quem nós temos um registro tão minucioso do seu coração, sentimentos, olhares, percepções. É assim que Ele intercede. Ele intercede por nós porque conhece olhares, pensamentos, percepções e etc. E sentimentos. Porque Ele viveu absolutamente como homem. E vive para interceder por nós. Servo dos servos. Ele nos serve no seu trono. Não é, irmão? Não temos sido servidos por Ele. Ele continua sendo o servo dos servos. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar. Esse é o seu lema. Então, começamos aí por essa divisão. Quando nós fizemos uma apresentação há meses atrás, uma introdução sobre os 4 evangelhos, nós falamos um pouquinho sobre cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu me lembro que eu fiz alguns comentários sobre Marcos com os irmãos que eu os tenho aqui, mas eu então não vou repeti-los. Se houver interesse dos irmãos, as mensagens são gravadas, os irmãos podem ouvir de novo. Alguns detalhes que vão mostrar que o Evangelho de Marcos foi escrito particularmente para romanos, para os romanos ou gentios. Não foi escrito para judeus, não foi escrito para cristãos em primeiro plano, digamos assim. Foi escrito para os romanos. É claro que toda a palavra de Deus foi escrita para todos nós, em particular para nós cristãos. Mas o foco da inscrição de Marcos era atingir os romanos, os gentios. Então, só há 2 referências ao Velho Testamento. Por quê? Porque os romanos não querem saber nada sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento não é para eles, é para os judeus, não é? Então não há referência, senão 2, ao Velho Testamento.
Quando palavras do contexto judaico, e lá atrás eu citei para os irmãos alguns exemplos, que eu não vou repetir hoje, quando palavras do contexto judaico foram usadas, Marcos explicou o que elas significam. Quando o Senhor cura aquela menina, ele diz, Talita cumi, e ele explica o que é. Se o evangelho fosse para os judeus, não teria a menor necessidade, eles sabem o que isso significa. É porque ele escreve para os romanos, não é? que compreendem grego, não compreendem aramaico. Então ele tem que explicar o que significa efatá, talita cumi e outras palavras, corban, que são usadas nesse evangelho, né? Então esses são detalhes que já passamos por eles e não vamos deter neles agora. Vamos ver alguns aspectos, irmãos, de muita beleza, desse evangelho de ação. Como nós então falávamos, nós vamos voltar nesse ponto que já introduzi aí no iniciozinho. Veja como esse é um evangelho de ação. E aqui você deve prestar atenção para recolher algo da beleza disso. Primeiro detalhe, então, sobre esse evangelho de ação. Nós já falamos que esse ele vai conectar os 112 parágrafos, que o Senhor está sempre indo de um lugar para outro e sempre terminando uma coisa e começando outra coisa e sem parar, né? Agora, há uma outra palavra aqui também, na língua original, não vou citá-la aqui, a pronúncia dela, não tem necessidade, ela aparece nesse evangelho 42 vezes. Lembre-se que esse evangelho tem só 16 capítulos. Para essa palavra aparecer 42 vezes, ela tem um significado especial. E a palavra é imediatamente. Ou, também, traduzido aqui em outros lugares, por logo. Ou ainda por na mesma hora. Olha essas palavras. Imediatamente. O que isso fala? Muita ação, né? Logo. Na mesma hora. 42 vezes essa palavra é repetida no Evangelho de Marcos. Porque é um evangelho que registra a ação do nosso Senhor Jesus. Mais um detalhe, apenas para você ir anotando aí. As palavrinhas ir e vir denotam ação intensa. O Senhor está sempre indo e o Senhor está sempre vindo nesse evangelho. Então as palavras ir e vir, veja bem, só 16 capítulos tem o evangelho e essas palavras aparecem 44 vezes. 44 vezes, ir e vir. Mais uma, tão interessante, irmão. Ouvir. Qual deve ser a principal característica de um servo? Qual? Antes de fazer, antes de servir, o que ele tem que fazer? Ouvir. Quando o Senhor entrou no lar de Betânia a primeira vez, tinha uma que ouvia e a outra que fazia, não é? E o que o Senhor disse? Marta, Marta, essa é a que faz. Andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Tua irmã escolheu a boa porção, e essa não lhe será tirada. Qual é a boa porção? Maria, que dava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, se esse é o evangelho do servo, nós temos 48 vezes a palavra ouvir. Não é uma lição em si mesmo, irmão, essa constatação? O servo tem que ter um bom ouvido. Você se lembra de Isaías 50? Você quer ler lá? Um versículo só, abra, por favor. É bom você abrir a Bíblia para não dormir, né? Isaías 40. Isaías 40 diz assim. Perdão, Isaías 50, não 40. Isaías 50, a partir do verso 4. Isaías 50. Verso 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele desperta-me todas as manhãs e desperta-me o ouvido. Está vendo aí? Para que eu ouça como discípulo, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus, continuando, me abriu os ouvidos, enfatizando, e eu não fui rebelde, não me retraí. E quem está falando isso? Esse é um dos cânticos do servo de Isaías,
que também registra o Senhor como o servo dos servos. Então, irmão, que nota linda. Quando nós estudarmos esse evangelho, nós vamos ver passagens que vão enfatizar a questão do ouvir. Então, 48 vezes aparece a palavra ouvir. Mais uma, sair. Sair é prova de que esse evangelho é um evangelho de ação. Nosso Senhor está sempre saindo. Assim como ir e vir, aparece aí, falamos 44 vezes, as duas juntas, né? Ir e vir, 44 vezes. Sair, nós temos 40 vezes a palavra sair, ou seja, nosso Senhor não para em casa. Sair, sair, sair. Mas lembre-se, o mesmo Senhor que é descrito em Marcos como que não para em casa, não é? Ele é descrito em João como? Como aquele que é quieto, descansado, cheio de paz, serenidade no seu íntimo. Sabe qual é o nosso problema de não pararmos em casa? É que nós somos inquietos e ansiosos. Então ficamos aí vagueando pela rua, não é? Alguns dizem assim, aquele irmão tem pé de coelho. Você já ouviu falar isso? Não é? Não para em casa. Onde você sai, você encontra aquele irmão. Às vezes ele vai olhar para você e falar a mesma coisa, né? Toda hora que eu saio, eu encontro aquele irmão. Então a característica do nosso Senhor, sem dúvida, é que ele era um homem de ação. Mas diferentemente de nós, ele só agia baseado em descanso. Até mesmo quando a mãe dele chega e apresenta uma necessidade, ele diz, aguardemos, não é? Mulher, que tenho eu contigo? Não é assim? Ainda não é chegada a minha hora. Quando for a minha hora, eu vou agir. Né? Mas não na tua hora. Na hora da vontade do meu Pai. Ele veio aqui, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele é um homem de ação, foi um homem de ação enquanto em carne, ninguém foi como ele, em termos de ação. E ele foi um homem de descanso, de refrigério, de repouso em Deus, ninguém foi como ele. Só ele consegue combinar essas duas coisas plenamente. Mas irmãos, vamos lembrar, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Para que deixemos de ser ativistas, irrequietos, tão irrequietos que não conseguimos nem ouvir nada. Não tem algumas pessoas, infelizmente, alguns irmãos, que você conversa com eles e você vê que eles estão em outro mundo, não tem? Não estão ouvindo nada que você está falando. Tem. Porque não tem ouvidos, o coração é muito convulsionado, muito agitado, né? Então nosso Senhor apresenta esse equilíbrio perfeito. E graças a Ele, contemplando, nós podemos ser assim. E a última palavrinha eu já citei, é o E, que aparece 93 vezes, fazendo então conexão de 112 parágrafos. E. Vamos dar um passo mais. Por que esse evangelho é considerado o evangelho de Pedro? Queria ler primeiro dois comentários com os irmãos interessantes. O primeiro é de um pregador do segundo século, um apologeta chamado Justino Mártir. Ele disse assim, palavras que nós já usamos aqui entre nós, elas são de Justino Mártir. Ele disse assim, o evangelho de Marcos contém as memórias de Pedro. O evangelho de Marcos é uma compilação das memórias de Pedro. E você vai ver que memórias, irmãos. Algumas memórias que só Pedro poderia ter. Tanto é que os outros evangelistas não registram. Porque, digamos, é algo muito particular de Pedro. Por isso elas estão no evangelho de Marcos. Um outro irmão que escreve um bom trabalho, embora bem panorâmico, mas um bom trabalho, se chama Robert Lee, A Bíblia em Esboço. Bem interessante esse trabalho que esse irmão fez. Ele faz um comentário dentro do Evangelho de Marcos que ele diz assim, escute por favor com atenção. Os bispos primitivos, da época então inicial, da igreja primitiva, os bispos primitivos, especialmente Clemente de Alexandria, outro irmão do segundo século, ou seja, eles estão muito próximos do início de tudo, né? Então, os bispos primitivos, especialmente Clemente de Alexandria, descrevem a impressão deixada pela pregação viva
de Pedro e a ansiedade dos ouvintes em possuir por escrito aquilo que tanto os deleitava. Quando ouviram da chegada entre eles de Marcos, o companheiro de Pedro, eles suplicaram a Marcos que lhes recordasse as palavras do seu mestre. Marcos respondeu à solicitação deles e escreveu o evangelho com a sanção apostólica de Pedro. Marcos escreveu o seu evangelho com a sanção apostólica de Pedro. Está vendo o comentário desse irmão? Então era claro até mesmo para aqueles pais primitivos que o evangelho de Marcos continha as informações de Pedro. Como Justino Marte diz, as memórias de Pedro, né? Então vamos lá, vamos dar mais um passo. Algo muito lindo nesse evangelho que nós vamos vendo com detalhes na medida que formos estudando. O Senhor Jesus tinha casa própria, sim ou não? Não. Ele disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a resposta certa. Agora, se nós fizéssemos a pergunta, o Senhor Jesus tinha uma casa? Nós podíamos dizer que sim. Não uma casa própria, essa ele não tinha, mas ele tinha uma casa. E no Evangelho de Marcos nós vamos descobrir que a casa de Jesus era a casa de quem? Era a casa de Pedro. Os irmãos querem ver? Vamos olhar essas narrativas. Marcos 1, 29. Abra aí, por favor. Veja que interessante e que bonito isso. Nosso Senhor tinha na casa de Pedro a sua casa. Até que mais tarde ele se envolvesse no ministério mais intenso em Jerusalém, certo? Mas enquanto ele estava na Galileia, onde ele iniciou o seu ministério, você se lembra, Jesus era de Nazaré da Galileia, ali ele foi criado, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Então ele exerceu o seu ministério, iniciou o seu ministério na Galileia, e sua casa na Galileia era em Cafarnaum, a casa de Simão Pedro. Outro detalhe muito bonito, cheio de doçura quando vemos. Marcos 1, 29 diz assim, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente, sabe que palavra é essa traduzida por diretamente? Aquela que eu falei que aparece aqui 42 vezes, logo, ou imediatamente. Então eles saíram da sinagoga e imediatamente foram para a casa de Simão e André, eles eram irmãos, né? A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo, olha o logo aí de novo, ou imediatamente, lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, Jesus tomou-a pela mão e a febre, aqui tem uma palavra na língua original que não está na nossa tradução aí em português. E de novo é a palavra imediatamente. O texto diz, e a febre imediatamente a deixou, passando ela a servi-los. Então Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Agora, aqui não está dizendo nada que Jesus estava tendo a casa de Simão como sua casa, ainda, não é? Mas vamos seguir, vamos para o capítulo 2. Olha aí o versículo 1. Marcos 2, 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Aliás, irmãos, as ruínas do que provavelmente, as coisas lá em Israel são tudo provavelmente, né? Você só sabe onde está o Mar da Galileia e o Monte Hermon, o resto é tudo provavelmente, né? Mas onde era Cafarnaum, nós sabemos onde é, os arqueólogos sabem onde é Cafarnaum. Então identificaram um lugar ali que só provavelmente, é claro, quem vai poder afirmar isso, era a casa de Pedro. Então tem lá as ruínas do que seria a casa de Pedro, à beira-mar, em Cafarnaum, certo? E aqui está dizendo assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que, o que diz aí? Olha por favor, que ele estava onde? Em casa. Deveria estar escrito em casa de Simão, você não acha? Ou em casa de Pedro, mas está escrito só em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então veja,
No capítulo 1, nós vimos a sogra de Pedro doente, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão, certo? Casa de Simão. Agora, no capítulo 2, verso 1, nós vemos que Jesus, está escrito claramente, Jesus entrou em Cafarnaum e logo correu a fama que ele estava em casa, porque ele fez de casa, da casa de Pedro, a sua casa. Agora, tem mais, para você ver e deixar bem claro. Vai para o capítulo 9, por favor. 9:33. Olha esse verso. Que bonito. 9:33. Tendo eles partido, de novo, para Cafarnaum, estando ele em casa. Quem é o ele aqui? É Jesus. É dele que vem falando aqui os versos anteriores, só você ver. Olha o verso 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa. 2 vezes, então, nós vemos essa expressão bonita, não é? Por que estamos chamando atenção para ela, irmão? A finalidade não é só histórica, não. Mostrar que a casa de Pedro em Cafarnaum foi feita por Jesus, a casa dele, onde ele pousava, onde ele comia, a partir de onde ele saía para pregar e voltava, até que ele saiu da Galiléia e foi para outras regiões, mais tarde, no seu ministério. É para que nós guardemos, principalmente, essa expressão no nosso coração. A casa de Simão foi feita a casa dele. E quanto a nós? Será que nós podemos dizer, ele está em casa, em nossa casa? Ele está em casa. Seu governo, seu perfume, sua presença, sua mente, seu descanso, seu coração, seus propósitos. Da casa de Pedro ele saía para executar seus propósitos e para a casa de Pedro ele voltava. Ele estava em casa. Vamos pensar sobre isso, irmãos. Se nosso Senhor tem em nossa casa esse lugar, onde Ele pode repousar, descansar, compartilhar o coração. Você entende, me escute aqui, você entende por que João termina o evangelho dele dizendo assim: se fossem contadas todas as coisas que Jesus fez, que ensinou e que realizou, não bastariam livros nesse mundo. Você acha que João está exagerando? Você pode imaginar quantos diálogos e conversas o Senhor teve na casa em Cafarnaum, com Pedro, com André, que eram os moradores da casa, com os outros que eventualmente estavam ali, na intimidade, que nada nós sabemos. Você pode imaginar? Ou você acha que Jesus entrava mudo nessa casa e saía calado? Claro que não. Então que linda essa expressão, ele estava em casa. O Senhor fale ao nosso coração sobre isso. Mais uma coisa ainda, que mostra a relação do Senhor com Pedro. Não é só a casa, irmão. Presta atenção. É também o barco. Em um dos versículos aqui é dito o barquinho. Pedro era um simples pescador. Um simples pescador. Ele vivia da pesca. Eu não conheço nenhum pescador milionário. Você conhece algum? Muito mais naquele tempo, não é? Ele era um simples pescador. A casa de Pedro se tornou a casa de Jesus e o barco de Pedro se tornou o barco de Jesus. Na verdade, são 2 lições, então, que falam tanto para nós. Não apenas casa, mas aquilo que significa o nosso ofício. Será que podemos dizer que o nosso ofício é um ofício debaixo do governo de Jesus? Pedro usava barco para pescar. Nós usamos nosso trabalho para ganhar dinheiro, não é? Será que o nosso ofício é um ofício debaixo do governo de Jesus? Nós vamos ler alguns textos, mas antes de ler quero te lembrar de uma coisa. Nosso Senhor frequentemente usava o barco de Pedro para pregar. Qual era o ofício de Jesus? Pregar e depois morrer, se oferecer. Qual era o ofício de Pedro? Pescar. Quando o Senhor encontrou Pedro, o barco de Pedro, que era usado para pescar,
era o barco de Jesus para pregar. Você vê a beleza disso, irmão? E sabe, em uma das ocasiões, pelo menos uma, muitas outras vezes deve ter acontecido, mas pelo menos uma, que é registrado nos evangelhos, quando Jesus pede o barco de Pedro, mais uma vez, ele pediu muitas vezes, e o barco de Pedro está lá à disposição do Senhor. Antes Pedro tinha um barco para o trabalho dele, né? Agora o barco dele é o barco à disposição do Senhor. Será que tem sido assim conosco? Com o que temos, com nossos bens, dinheiro, posses? Um barco à disposição dele. Então ele pediu o barco de Pedro, afastou o barco da praia, porque se você não sabe, Jesus era físico e matemático. Então ele sabia que se ele afastasse o barco na praia, quando ele falasse, ele teria uma plateia num teatro, né, na praia. E de dia o vento sopra do mar para a terra, não é? Então a hora que ele afastasse o barco uns 100 metros da praia e ele falasse, o vento levaria suas palavras para a praia. E ele poderia ter uma audiência enorme. E é isso que ele fazia. Então ele afastou o barco da praia e pregou. Numa ocasião, pelo menos, é dito que quando ele termina de pregar, ele vai pagar o aluguel do barco do Pedro. Ele diz assim: Pedro, agora vai pescar. Né? Lembra? E ele fala: Senhor, mas já pescamos, não apanhamos nada. Hoje não é dia de pescar, não. Hoje é dia de pregar. Pode continuar pregando aí no meu barco. Mas não, ele obedece o Senhor, mais ou menos. Né? O Senhor manda lançar as redes e ele lança uma rede só. Não é? Você se lembra? Lucas 5, se você quiser o relato aí. Lucas 5. Então aquela rede se encheu de peixes. Ele chamou os sócios dele: vem cá ajudar, que a rede está rompendo. Eles foram ajudá-lo, e quando termina essa pesca, você lembra como ela terminou? Ela termina com Simão prostrado na praia aos pés de Jesus, dizendo para ele: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque ele viu de uma maneira clara nessa ocasião quem era esse Senhor que estava pregando no seu barco. Né? De uma maneira muito evidente, é o Senhor dos senhores, é o Senhor das marés, é o Senhor dos peixes, é o Senhor de tudo. Então, irmão, vamos ver essa história do barquinho de Pedro. Vamos juntos lá. Marcos 3:9. Marcos 3:9. Nós vamos ver os textos em sequência, narrativa, do capítulo 3 ao capítulo 8. Então vamos lá. Marcos 3:9. Então recomendou aos seus discípulos que, veja bem, sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Está vendo a palavra no diminutivo? O Senhor não precisa mais do que um barquinho. Não precisa ser um iate, né? Muito menos um transatlântico. Ele precisa só de um barquinho. E ele pediu aos seus discípulos: deixem sempre pronto um barquinho, porque ele vai usar muitas vezes. E quem foi que ofereceu prontamente o seu barquinho? Foi Pedro, Simão. Nós vamos ver. Então aí está o Senhor pedindo sempre, preparado, um barquinho. Você tem sempre preparado um barquinho para o Senhor, irmão? Sempre. Para quando Ele quiser falar através do teu barquinho, os outros vão ouvir a voz dEle. Você vai ser só o barco e Ele vai ser o pregador? Sempre preparado o barquinho. O capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, mar da Galileia, e reuniu-se numerosa multidão a ele. Está vendo? Numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco, olha aí, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Lembra que nós estudamos as parábolas de Mateus 13? Semeador, grão de mostarda, lembra? Onde nosso Senhor estava quando pregou aquelas parábolas de Mateus 13? No barco. Aí está a parábola do semeador, logo em seguida, está vendo? E aí a parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda. Então está o Senhor usando o barco. Olha o verso 36, aí mesmo. 4:36. Verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Está vendo?
Não teve tempo de comer, não teve tempo de tomar banho, não teve tempo de nada. Ele pregou para essa multidão até a tarde. E despediu a multidão e o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Capítulo 5, verso 18. 5,18. Ao entrar Jesus no barco, chama muita atenção, irmãos. Esse evangelho, você não vai achar nada disso em Mateus, em Lucas e João. Você vê que esse barco está o tempo todo nesse evangelho, porque é o barco de Pedro, não é? E as informações aqui são as informações de Pedro. Então, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aqui eu queria chamar a atenção para os irmãos, junto com essa questão desse barco aqui, essa bonita expressão que acontece no Evangelho de Marcos pelo menos 3 vezes. Esse homem era um gerazeno ou um gadareno endemoninhado. Você conhece a história dele, como ele vivia nos sepulcros, esse homem, um estado lastimável, né? Jesus então tem esse encontro com ele, quem sabe vamos estudar esse encontro, expulsa aqueles demônios dele, aqueles demônios vão lá para aqueles porcos que se precipitam no abismo. E então esse endemoninhado, ele tem um pedido para o Senhor, e é esse pedido maravilhoso. Ele pede para estar com ele. O Senhor realiza expulsa esses demônios ali na Gadara, terra dos Gadarenos. Ele entra no barco, olha de novo aí, 5,18, e suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Mais uma vez o barco, vai vendo aí quantas referências. Quanto a esse assunto de estar com ele, esse pedido do endemoninhado, volte, por favor, rapidamente aí sua Bíblia para Marcos 3, por favor. Marcos 3. Olha os versos 13 e 14. Aqui Jesus está escolhendo os seus 12. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para, e a mesma frase que nós lemos no caso do jovem que estava endemoniado. Ele escolheu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Irmão, nós não estamos lendo essa frase só por questão linguística, não. Nós estamos lendo essa frase para mostrar o quanto a pessoa do Senhor tinha uma atração irresistível. Ele escolheu 12 para estar junto dele. Aquele que for endemoniado, o Senhor já estava despedindo, entrando no barco para ir embora, o ex-endemoniado queria estar junto dele. E você quer ver a próxima narrativa que vamos ler? Que tem a ver com o barco e com estar junto também. Marcos 6, abra por favor. Marcos 6, verso 51. 6, 51. E subiu para o barco. Esse texto nós vamos estudar quando chegar o tempo também. O Senhor acalmando uma tempestade, cheio de lições aqui com seus discípulos. Ele sobe para o barco para estar com eles. Está vendo? Terceira vez nesse evangelho. O Senhor com eles, seus discípulos. Lá em Marcos 3, aqui em Marcos 6, agora em Marcos 3, tão bonito nós lemos, né? O que aconteceu lá? O endemoniado pedindo para estar com o Senhor. Então, mais um verso aí, o 54, olha aí. Saindo eles do barco, mais uma vez o barco, logo o povo reconheceu Jesus. E a última narrativa é em Lucas 8,14. Anote apenas aí. Lucas 8,14. Agora estamos terminando. Algo mais que seria interessante nós abordarmos aqui, irmãos. Vamos para o capítulo 14 de Marcos. Embora não tenhamos tempo para todos esses detalhes, nós vamos voltar a isso durante o decorrer do estudo do Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Abra, por favor. Queria chamar a atenção aqui para umas coisas para os irmãos.
Primeiro, verso 32, diz assim, Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Você lembra que Marcos registra detalhes dos sentimentos do Senhor? Sentir-se tomado de pavor e de angústia. Veja a riqueza de detalhes aí. Quem viu Jesus assim? Pedro. E lhes disse o Senhor: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Preste atenção agora neste verso, o 37. Voltando, achou-os dormindo. Os outros evangelistas também escrevem isso, mas não o que nós vamos ler agora aqui. E disse a Pedro. Só Marcos registra, porque foi Pedro quem ouviu isso do nosso Senhor. E o que o Senhor disse a Pedro? Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? Eu queria citar esse exemplo aqui e um último com o qual nós vamos terminar. 2 registros dolorosos de Pedro, através da pena de Marcos. 2 registros dolorosos. Só Marcos registra. O primeiro é esse. É que quando o Senhor se afasta um tiro de pedra, como dizem outros evangelistas, para orar, e aqueles 3 que seriam os companheiros dele de suporte, de oração, coitados. Eles não podem acompanhar o Senhor, eles não percebem a angústia do coração do Senhor, a intensidade dessa hora no Getsêmani antes da cruz. Eles não percebem nada, irmãos, infelizmente. E nosso Senhor não pode ter o suporte deles, eles dormem. Então Pedro vai se lembrar e olhe a humildade de Pedro. Você acha que se fosse com você escreveria esse registro assim? Acho que você queria passar uma borracha rápido nisso, né? Que ninguém saiba que o Senhor falou isso diretamente para mim. Mas Pedro registrou dolorosamente. E o Senhor olha para ele e diz: Simão, tu dormes? Tinha mais 2 dormindo, Tiago e João. Mas o Senhor falou com Pedro: Simão, tu dormes? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Registro doloroso de Pedro, só ele sabe. Mais um, então, e vamos terminar por hoje. Aí mesmo no capítulo 14 de Marcos, Marcos 14, verso 66. 14, 66. Um relato que também acontece em Mateus, Lucas e João, mas não da maneira como vamos ler aqui. Estando Pedro embaixo no pátio, quando ele nega o Senhor, né? Veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Viu a riqueza de detalhes que só Pedro sabe? Ele, porém, começou a praguejar. Nenhum evangelista registra isso, só Marcos. Por quê? Porque ninguém estava com Pedro. Lucas não estava, João não estava, André não estava, Tiago não estava, ninguém estava com Pedro. Então só Pedro sabe o que ele fez. Você está entendendo, irmão? E o que ele fez? Ele não apenas negou o Senhor, mas ele começou a praguejar.
E a palavra aqui é anatematizar. Ele proferiu um anátema contra Jesus. E anátema significa maldito. Então esse é o segundo relato doloroso de Pedro. Ele só poderia nos dizer isso, através de Marcos, que ele disse, para livrar a sua pele, que ele não conhecia Jesus e que Jesus era anátema, um reprovado, é o significado da palavra. Então, o verso continua. Começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Você observou quantas vezes aqui é registrado? Há alguns evangelistas que registram só 2 momentos da negação, porque eles estão simplesmente registrando que Pedro negou. Mas Pedro registra 3 momentos da negação. Você viu aí? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E a última vez com o anátema, não é? Um registro doloroso. Então ele vai dizer no verso 72, e logo cantou o galo, pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Só Marcos registra dessa maneira. E caindo em si, desatou a chorar. Irmãos, há muitas outras características nesse evangelho que mostram que a figura de Pedro é proeminente aí. Por hoje basta o que nós mencionamos. Faltaram aqui vários elementos, mas nós não iremos voltar a isso em termos de introdução. Nós vamos voltar a isso na sequência do estudo de Marcos. Voltamos nos relatos e vamos ver então mais detalhes. Que esses princípios que foram colocados já sirvam para a nossa oração, meditação diante do Senhor e conduzam-nos a mais, irmãos, em termos de discipulado. Vamos pensar nisso que nós vimos com respeito às atitudes de Pedro. Tão desajeitado, tão afoito, algumas vezes tão desesperado, tão inquieto, mas veja o que aconteceu, como ele registra a relação dele com o Senhor. Minha casa é sua casa. Do desajeitado Pedro, não é? Do apavorado Pedro, do inquieto Pedro. Meu barco, Senhor, também é o teu barco. O Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos leve a mais nesse discipulado a Cristo. Ele disse a Pedro: tu és Simão, mas tu serás Cefas, uma pedra. O Senhor encontra lugar em nós para fazer a mesma coisa. Simão significa instável. E Cefas significa uma pedra. Que o Senhor nos transforme de seres instáveis em pedras vivas na sua casa. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor lançou mão da vida de Simão com tal força e com tal atração, que nunca mais ele pôde desvincular o coração dele do Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Senhor, te pedimos que igual atração o Senhor exerça sobre nossas almas, para que nós sejamos totalmente conquistados por ti. Que nenhum valor, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhuma posse possa ocupar o lugar do Senhor em nossos corações. Coloca essas coisas na periferia de nossas vidas, Senhor, te pedimos. E coloca-te, o Senhor mesmo, no centro dela. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesses tempos, debaixo de tua permissão, em que estudaremos esse Evangelho. Lança muita luz, Senhor, sobre as nossas vidas, para que sejamos iluminados, convencidos, que haja lugar no nosso coração para arrependimento, para voltarmos ao Senhor. Te suplicamos que o Senhor abra os céus sobre nós e nos fale abundantemente a sua palavra, Senhor, porque queremos ser por ela transformados de vasilha em vasilha. Por tua misericórdia, faça isso conosco. Assim te pedimos,
Em teu precioso nome, Senhor. Amém.